Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa. Boa noite. Olá. Cá estamos de novo. Hoje, quarta-feira, dia 25 de... Dia hoje? Novembro. 25 de novembro. Cá estou eu com a Paula Gabriel e Jorge Lamy, aqui desde Trajós para si. Uma saudação amiga. Esta semana, extraordinariamente, quarta-feira, nas próximas 2 semanas, dia 1 e dia 8, novamente à terça-feira. Com esta terça-feiras próximas, também a Escola de Música alterou também o seu horário, estará a funcionar na quarta-feira, e então, nestas 2 semanas próximas, temos esta para trás e para a frente, não é? Lembramos, terça à noite, agora hoje é quarta à noite. Jorge Lamy conversa com Paula Gabriel. Na próxima, dia 1 e dia 8, vamos trazer também ao nosso programa a conversa com Jorge Lamy. Estará o pastor Helder Luca, que também faz parte da nossa equipa ministerial aqui em Trajós. Muito bem, Paula, é um prazer ter aqui novamente. E tu hoje pediste-me para contar o meu testemunho, certo? É isso, conte primeiro. Vamos lá. O que é que queres saber? Conta-me lá onde é que tu nasceste. Ora bem, eu nasci em Angola, na cidade de Luanda, não é? Os meus pais estavam lá a trabalhar. E qual foi o bairro, já agora? O bairro do Cazenga. Bairro do Cazenga, não é? O bairro do Cazenga, em Luanda. E onde é que foi mais? Mais algum pormenor? Para quem esteve em Angola nos anos 70 e 60, também se lembra também do famoso, não é? Do famoso Clínica das Freiras. Foi lá exatamente que a Paula nasceu, ali no bairro do Cazenga, na Clínica das Freiras, e esta menina deu à luz em 1973. É engraçado que encontrei a Mirandela, um filho de uns irmãos também na fé, que nasceu no mesmo hospital no dia anterior, certo? Eu bem parecia que o conhecia, estou a brincar, claro que não. Pois. Claro que não, mas também nascemos no mesmo hospital e viemos embora também muito pequenos. Portanto, Luanda realmente só mesmo a altura em que nasci, porque passado um ano já estávamos a sair de lá. Muito bem. E fala-nos um pouco também do teu percurso de vida. Ora, vivemos em Portimão há algum tempo. Tenho uma história assim um bocadinho complicada, um bocado longa. Mas também não vou contar nesta noite toda. Nasci numa família cristã, não é? Alguém que já conhecia também o nome do Senhor, ainda que com algumas fragilidades, mas cresci numa família cristã. Quando eu tinha 4 anos, o meu pai emigrou para a Venezuela, deixou-me estar com a nossa família. Entretanto, tive uma infância normal, não é? De uma filha de uma mãe sozinha, juntamente com as minhas 2 irmãs, éramos 4 mulheres em casa, não é? E vivíamos com os nossos avós e tivemos uma infância difícil, mas por outro lado bem vivida, não é? Creio que... E o teu percurso de igreja, como é que ele começa? Pronto, é assim, eu desde pequenina que fui levada à escola dominical. A minha mãe já conhecia o nome do Senhor e já conhecia a igreja evangélica, ou seja, eu nasci numa família já evangélica, os meus avós também eram muito fiéis ao Senhor. A minha mãe, como tinha algumas situações de saúde menos boas, já ela tinha fases, não é? Fases em que deixava de ir à igreja, fases em que estava, mas é interessante que mesmo nas fases mais complicadas da minha mãe, os pastores que passaram por lá nunca desistiram de nós, não é? O pastor Costa era uma felicidade, sempre nos iam buscar para a escola dominical, tanto a mim como a minha irmã, porque a nossa vida foi muito... cresci na igreja, apesar de que no meu coração outras coisas foram tomando o lugar, não é? Até que aos 13 anos, quando tinha 13 anos de idade, tive um encontro com o Senhor. Porque nós pensamos às vezes que o ir à igreja já faz de nós cristãos. E não é bem assim, não é? Se eu estiver numa oficina, isso não faz de nenhum carro. Yeah. Ou se eu estiver ali no McDonald's, também não me torno num hambúrguer. E assim também o vir à igreja não faz de ninguém cristão. Há que ter um encontro com o Senhor e há que se voltar para Ele para que realmente possamos viver esta vida. E eu, quando tinha 13 anos de idade, aconteceu algo na minha vida que me fez realmente encontrar o Senhor da minha vida. E foi o melhor dia, não é? Em que eu ganhei um pai presente, não é? Que nunca me deixou, aquele grande amigo que esteve sempre comigo e tem estado sempre connosco, em todo o lugar. Paz Senhor a todos também, têm chegado e é uma grande alegria também poder também vos receber aqui e podemos estar um pouco à conversa aqui em direto, porque a diferença deste programa exatamente é que nós fazemos
ao vivo e a cores, entre aspas, e sem rede, estamos aqui e sujeitos também a alguma situação, às vezes algum embaraço, mas graças a Deus, conta-me um bocadinho também como foi a tua chamada para a obra de Deus. Pronto, então a minha chamada para o ministério mistura-se muito com a conversão, não é? Eu estava a contar que eu com 13 anos de idade, lembro-me que cheguei um dia para a escola dominical, para o trabalho que nós temos com crianças, e eu gostava de ir, e gostava muito de participar, apesar do meu coração estar longe. Eu apenas com 12 anos já fumava e já tinha comportamentos que não eram muito bons na nossa vida, mas de qualquer maneira eu ia à igreja, ia sempre feliz para a igreja, porque gostava muito também da companhia e dos jovens e das crianças que também estavam lá comigo, e ficava bem feliz. Mas naquele domingo, não é? Creio que em janeiro, um domingo em janeiro, nós chegamos para a escola dominical, creio que no dia 11 de janeiro, nós chegamos para a escola dominical e naquela manhã não houve escola dominical, porque o culto da manhã tinha-se prolongado, estava lá o irmão José Lourenço, de Lagos, não é? O irmão que agora está em Lagos, que mais tarde pastor José Lourenço, que mais tarde viemos a conhecê-lo como diretor do Instituto António Lourenço. José António Lourenço, que viemos a conhecê-lo como diretor do Instituto Bíblico onde nós estudamos, mas o pastor José António Lourenço estava lá como convidado e naquela manhã ele estava a pregar na igreja e não houve escola dominical, portanto o culto da manhã prolongou-se, as crianças iam chegando e os jovenzinhos iam chegando, íamos ficando todos à porta, não é? Parecia ali uma colmeia de gente à porta, à espera que acabasse o culto da manhã, que era para entrar a tropa da escola dominical. Mas o culto não acabou e entretanto o pastor Costa mandou-nos entrar e tomar os nossos lugares e deu recado aos porteiros que o culto não ia terminar e para as crianças tomarem os seus lugares, para os irmãos deixarem as filas das frentes à mesma, para que nós pudéssemos tomar o nosso lugar e participar também do culto ao Senhor. E eu lembro-me, quando me sentei, o primeiro sentimento que veio foi: olha que seca, se eu soubesse que vinha para um culto, tinha ficado em casa e não estava aqui. Mas foi interessante que foi naquela manhã, o pastor José António Lourenço, ele estava a pregar, eu creio que ele estava a ministrar sobre o Espírito Santo, que era o tema que levava às igrejas, mas eu não me lembro nada da pregação dele. Eu naquela manhã, enquanto estava sentada no meu lugar, ainda hoje estava a compartilhar isso com a irmã Tamires, quando estávamos no discipulado, e estava a partilhar com ela, que a voz que eu ouvi, e foi uma voz que ainda hoje ecoa na minha mente, no meu cérebro, a voz que eu ouvi naquela manhã, enquanto eu estava no culto, eu estava sentada no meu lugar, lá entre as outras crianças, até com um sentimento, logo no início eu estava com um sentimento de tédio, mas depois começamos a sentir a presença realmente doce do Espírito Santo e a presença de Deus naquele lugar. E ouvi uma voz muito audível que me dizia: Paula, eu quero ser teu pai. E foi de tal maneira visível que eu naquela manhã realmente eu saí do meu lugar e fui à frente para aceitar o Senhor como meu Salvador. Olha, foi 3 em 1. Não é? Foi a minha conversão, fui batizada no Espírito Santo também, porque nós acreditamos num Deus que salva, cura e batiza com poder. Fui batizada no Espírito Santo e também tive uma chamada para servir ao Senhor. Eu naquela manhã soube que iria servir ao Senhor, não é? Quando tinha 13 anos de idade, eu sabia que o meu futuro iria ser a servir a Deus. E é engraçado que na segunda-feira, quando voltei à escola, isto foi no domingo, e na segunda-feira, quando voltei à escola, eu levava o maço dos cigarros. Bem, naquele tempo a gente fumava às escondidas atrás da escola, agora é quase igual. Eles fumam às portas da escola, mas naquele tempo fumar com 12 anos, 13 anos não era assim muito visível e muito normal. Então nós fumávamos às escondidas nas traseiras da escola. Eu tinha um grupo de amigas, não é? E nós juntávamos todas, eram meninas, não é? E nós juntávamos todas para fumar às escondidas. E eu naquela segunda de manhã, estavam lá 2 amigas muito especiais, uma delas de vez em quando também está connosco aqui a assistir, e eu não vou mencionar o nome dela, mas eu naquela manhã lembro-me que olhei para elas e disse: olha, é assim, este maço de cigarros, aconteceu uma coisa comigo este fim de semana e eu não vou voltar a fumar. E este maço de cigarros fui eu que comprei. E como eu gosto de vocês e sou vossa amiga, nem eu vou fumar, nem vocês vão fumar. E eu desfiz-me dos cigarros. E elas responderam uma coisa que ainda hoje eu sinto vergonha daquilo que elas me disseram. Elas disseram: Paula, a gente só fumava porque tu compravas e porque tu fumavas. Porque se tu não fumasses, ninguém aqui precisa de fumar. Ou seja, era eu que as influenciava para o mal. Era eu que ia à igreja, era eu que era a menina de escola dominical e era eu que as influenciava para o mal. Não é? E ainda hoje sinto uma certa tristeza quando penso nisso. Mas, e também percebo que nós somos humanos, não é? E precisamos realmente da ajuda de Deus. Então há uma diferença entre ir à igreja e converter-se a Cristo? Completamente, não é? Completamente. É uma diferença muito grande. Nós percebermos realmente que Deus tem um plano para a nossa vida,
nós percebemos aquilo que o Senhor Jesus fez por nós e que Ele quer ser o nosso Pai, o nosso melhor amigo. É como se nós estivéssemos a viver num mundo irreal e de repente aquilo passa a fazer parte da nossa vida. Sim, há diferença. O entregar a nossa vida nas mãos de Deus, olha como diz a palavra de Deus, é como se nós nascêssemos de novo para uma nova vida, não é? E passamos a estar comprometidos com o Senhor e naquilo que nós fazemos, naquilo que nós vivemos segundo também o plano de Deus e o propósito de Deus, não é? O meu pai estava na Venezuela na altura, por acaso o nosso filho, há uns anos atrás, ele realizou para a universidade, não é? Tu ias falar nisso? Sim, tinha aqui não ia falar nisso, pronto, mas veio à tona, por causa do teu percurso de vida, o nosso filho mais novo, o Nuno Gabriel, ele, quando estava no seu curso, ele estava a fazer a sua licenciatura exatamente em Comunicação e Multimédia, e ele produziu e realizou um filme, um documentário sobre a vida da mãe, este percurso também um pouco atribulado, a ausência do pai, toda a situação, e até a morte do pai, da Paula, e depois pode encontrar no YouTube, não sei se é no teu canal, se é no canal do Nuno Gabriel, está lá disponível também para a vossa consulta. Eu creio que está no meu canal também. Ok, também Paulo Gabriel. Sim, senhor, vamos mudar então, vamos ganhar à frente, então mudar a página. Sobre o que é que vamos falar hoje? Sim, nós vamos hoje falar, foi aquilo que nós anunciamos, vamos falar então na temática do dia, que é depressão e suicídio, né? Depressão e suicídio. Portugal, e segundo as estatísticas, anualmente anda com volta de mil suicídios, não é? Isso. Bastante. Estava a ver aqui uma pesquisa, à volta de mil suicídios. De Covid, isto vem muito a aumentar. Achas que há uma relação entre depressão e suicídio? Claro que sim, claro que sim. A depressão pode levar ao suicídio, não é? Eu acho que é um alerta, claro que sim. Há uma relação muito grande entre a depressão e o suicídio. Infelizmente, muitas vezes a depressão é uma doença silenciosa que passa desapercebida. Podemos sorrir e estar deprimidos, podemos estar muito comunicativos e estar deprimidos, não é? Podemos falar pelos cotovelos e estar deprimidos, podemos esconder da nossa família e estarmos bem com a nossa família e também estarmos deprimidos. E quando isto acontece e não procuramos ajuda também especializada, não é? Pode sim levar ao suicídio, não é? E é um alerta para todos. Se sentem que alguma coisa não está bem, acho que temos mesmo que fazer um alerta, não é? Eu não sei se sabem os sintomas da depressão ou aquilo que pode... É normal, todos nós às vezes sentimos uma certa tristeza, não é? É normal todos às vezes ficarmos tristes, mas a depressão não é apenas uma certa tristeza. A depressão é aquele sentimento de tristeza que nos visita várias vezes, esporadicamente, e com uma certa frequência também. É um sentimento de incapacidade, de que não somos capazes de enfrentar as coisas, não é? A falta de esperança, aquele sentimento de desesperança, em que parece que não se vê mais nada, a fadiga, o sentimento de inutilidade, perdendo o interesse nas coisas que antigamente nos davam prazer, não é? Coisas que eram até prazerosas para nós fazermos e de repente nós nos apercebemos que já não sentimos prazer nessas coisas, não é? Tudo isto são sintomas de que alguma coisa não está bem e que precisamos ser, que precisa ser vigiado. E claro que estes sintomas, normalmente, não é? Eles são despoletados em situações de crise. Não é? Agora, com esta situação do Covid, o facto da pessoa estar mais confinada e estes números de suicídio é uma tendência muito, muito má. Nós percebemos que nas camadas mais jovens, e até ultimamente tem sido notícia até de pastores, de cristãos, que tiram a sua vida, não é? E nós ficamos surpreendidos, porque ninguém está livre. É um flagelo para o qual nós temos que ter um olhar também mais pertinente. E somente os jovens, não é? Sentirem-se isolados, sentirem-se longe dos amigos, dos parceiros, não é? Não conseguirem lidar também com a insegurança de que estes tempos estão a acarretar, às vezes ver as famílias também desempregadas e com dificuldades, não é? Tudo isto pode despoltar ou a morte de alguém na família, tudo isto pode despoltar esta situação de depressão. Então um cristão pode passar por este tipo de situações também? Claro que sim, um cristão também não está livre de passar por este tipo de situação. Inclusive a palavra de Deus também nos fala, não é? E é engraçado que, apesar
apesar, eu puxava que muitas vezes nós não temos, é um certo tabu nós falarmos de depressão entre os cristãos, porque parece que e nós temos vários versículos na Bíblia, não é? Estava-me a lembrar lá em Filipenses, não é? No capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, não é? Seja a vossa equidade notória a todos os homens, ou seja, o estarmos sempre felizes é uma ordem, é uma ordenança, e nós pensamos que a alegria, o estarmos sempre felizes, o estarmos bem, faz parte da vida espiritual, e calculamos que uma pessoa quando está deprimida, ou quando nós temos sentimentos que realmente não são os melhores, pensamos que as pessoas vão olhar para nós como se fôssemos fracos na fé ou que se alguma coisa não está bem espiritualmente. E muitas vezes não é isto que acontece, não é? Sim, às vezes vêm problemas, vêm dificuldades às nossas vidas, os cristãos também estão sujeitos a passarem por inúmeras dificuldades e muitas vezes nós desgastamos também. Mas devemos encarar a depressão como uma doença e tal como uma doença física de outra ordem qualquer, devemos procurar ajuda especializada, não é? Nestas situações de depressão. E na Bíblia, eu estava-me a lembrar, por exemplo, de Elias, não é? Que muitas vezes nós falamos dele como alguém que passou por períodos depressivos, até há uma situação em que ele se refugiou lá nas cavernas, exatamente, e foi visitado pelo Senhor, mas também vemos o cuidado de Deus sobre a vida dele, não é? E uma coisa que eu sei é que Deus cuida de nós quando nós também permitimos que Ele cuide, não é? Agora devemos procurar outro tipo de ajuda também. Dá-nos alguma ajuda sobre isso? Quais são os passos que nós devemos tomar quando... Para já, sintomas. Ora, sintomas. É que às vezes podemos ligar, às vezes pode acontecer, muitas vezes um cristão, eu nem sou cristão, ligar alguma fraqueza espiritual com depressão. Tem ligação, não tem ligação? Pois, há pessoas que até podem pensar que é porque têm pecado ou porque alguma coisa não correu bem na sua vida que estão deprimidos. E não. Não tem forçosamente, ainda que possa acontecer, não é? Porque a depressão, ainda que possa acontecer, nós sentirmos que alguma coisa não está bem e isso pode nos destruir, mas a depressão não tem forçosamente de que ser motivada por pecado ou por fraqueza espiritual. A depressão também pode ser por outro tipo de problemas, por outro tipo de situações complicadas, às vezes a morte do familiar, às vezes uma grande perda que nós sofremos, às vezes até a nossa autoestima, a nossa maneira também de encarar a nossa própria vida, ou a frustração em alguma área, pode-nos enfraquecer a mente, não é? Ou o cansaço, o facto de estarmos demasiado ocupados e deixarmos de cuidar da nossa saúde mental, não é? E até espiritual. Sim, por aí também podem vir doenças. Os sintomas, já falamos da tristeza, aquele sentimento intenso de tristeza, não é uma tristeza igual, é uma tristeza que nos leva, parece que a alma está destruída por dentro. Não é? Há um filme, há uma curta-metragem que passa por vezes no YouTube, que é um rapaz em que a depressão é representada por um cão cinzento. Não é? E é mesmo isto, até alguma coisa que toma uma proporção grande, é uma tristeza que cresce dentro de nós e que toma uma proporção gigante dentro de nós e temos que estar atentos para ela, não é? Também raiva, aquelas mudanças súbitas de humor, a vontade de chorar, aquele nó, e depois até pensamos, mas o que é que eu estou a fazer de errado, porque é que eu me sinto assim? E depois vem também a falta de esperança, aquele sentimento de inutilidade, que se calhar estariam melhor se eu não estivesse cá, que os outros estariam melhor se eu não estivesse cá. Pronto, tudo isto são sintomas de depressão, que alguma coisa não está bem. E quando alguma coisa não está bem, nós conseguimos perceber, nós precisamos do Senhor Jesus, precisamos de ajuda também. E, claro, com o apoio da Igreja, e é importante também que se note, o apoio da oração, do estudo da palavra, de um grupo de apoio também, o podermos pedir ajuda a alguém para orar connosco, para orar por nós, ainda que muitas vezes quando há uma depressão profunda e quando há pessoas, e temos lidado também com algumas pessoas deprimidas, há falta de vontade de orar e a pessoa então isso ainda a faz sentir pior. E a verdade é que o Senhor sabe tudo, não é? E podemos também reforçar à pessoa, é que mesmo quando a pessoa não ora, não te preocupes, o Senhor sabe aquilo que tu estás a passar e Ele conhece. Eu estava-me a lembrar de uma irmã que estava com uma situação de saúde muito delicada e ela dizia-me a chorar, olha Paula, houve uma fase que eu nem consegui orar.
Eu nem conseguia orar, não me apetecia falar com Deus, deitava-me sobre a minha cama, agarrava a palavra de Deus, a Bíblia, eu não conseguia ler a palavra, mas eu deitava-me e chorava e agarrava na Bíblia contra o meu peito. E era assim que eu adormecia, com a Bíblia agarrada ao meu peito, e só dizia, oh Deus, tem misericórdia, que eu nem consigo ler e nem consigo ouvir. E o Senhor cuidou dela naquele tempo, e é verdade, são situações, é verdade que o apoio espiritual pode ajudar. Oração, meditação na palavra, o culto doméstico também. Também para desviar o foco de nós próprios, não é? A parte da depressão, o importante mesmo, quando estamos a aconselhar, é que a pessoa não fique tão focada nela, não é? Que não tenha aquele sentimento tão virado para ela, mas que ela possa se focar nos outros também, não é? Muitas vezes aquilo que guarda um potencial suicida, e temos falado com muitas pessoas que têm ultrapassado a depressão, e ela diz, só pensava nos meus filhos. Mas muitas vezes a doença toma uma proporção gigante, e nós estamos lembrados, ainda há pouco tempo, aquele ator da televisão que era uma pessoa que amava a sua família, pronto, Pedro não me lembro, Lima, que amava a sua família e, segundo o que dizem dos filhos, era uma pessoa muito perto dos filhos, mas chega uma altura que nem os filhos é o suficiente, não é? Há pouco tempo também estávamos a aconselhar uma jovem que o pai também tirou a vida, e ela também me dizia, mas o meu pai não pensou em mim. E eu dizia depois, o teu pai não tinha condições para pensar em ti, ele estava doente. Não é? E quando a pessoa está doente, a pessoa não pensa nos outros, a pessoa não consegue, a pessoa não tem condições. Pelo contrário, e quando pensa, é pensar, eles vão todos ficar melhores se eu não estiver cá. Não é? Portanto, é mesmo uma situação muito grave. Agora, precisa, se realmente este sentimento de depressão, se esta tristeza profunda, se estes momentos de desânimo que tu estás a passar, se só a oração, se só a meditação na palavra, se só aquela ajuda que tu podes pedir, e deves pedir ajuda, deves orar com alguém, mas se não for o suficiente, não deves tardar, não é? Não deves tardar. E também quando nós aconselhamos alguém, também temos que ter a sensibilidade para perceber que aquela pessoa precisa de ajuda especializada, não é? Precisa de ajuda de alguém que possa também ajudar a passar a depressão. Sim, e a nível de igreja, o que é que nós podemos fazer? Ora, é estar atentos, ouvir muito, orar, eu também, ouvir, orar, não criticar, não julgar, não pôr mais peso em cima, mas porquê é que tu estás assim? A tua vida é tão fácil, olha, se tivesse a minha vida é que havias de saber o que era bom. Olha, irmãos, que só sabe da luta quem a labuta, não é? Lá no Algarve é assim que se diz. E quando nós muitas vezes condenamos o outro porque tem uma vida diferente da nossa, o Senhor nos guarda nós de condenarmos e de julgarmos os irmãos. Não podemos julgar nem condenar, pelo contrário, estarmos atentos e sempre incentivar a procurar ajuda. E graças a Deus até temos no nosso meio bons psicólogos, não é? Bons irmãos também até na fé, ou mesmo procurar ajuda especializada que possa mesmo ajudar aquela pessoa. Estás a canalizar todo o aspecto de socorro, de cura, podemos dizer assim, no aspecto exterior à igreja. E em Deus, o que é que nós podemos encontrar em Deus? Olha, em Deus, claro que sim. Nós temos o exemplo de Elias, na palavra de Deus, na oração, e claro que Deus dá força ao cansado, Ele renova aquele que está abatido. Nós vemos porque há muitas vezes uma estigmatização das pessoas a procurar apoio médico, apoio psiquiátrico, a nível de psicologia. Não é? Muitas vezes a pessoa sente um preconceito, um medo que seja estereotipizado nesse sentido. Como igreja, como poder ajudar, como avançar e... Olha, primeiro é tirar os macaquinhos todos do sótão e nós pensarmos que os problemas de saúde mental ou de ordem de saúde mental serão diferentes de outro tipo de problemas. E não são. A nossa mente, o nosso cérebro, aquilo que nós temos que viver e que nós suportamos, é também todo um órgão, não é, que funciona, e tal como todo o resto do nosso corpo, quando nós fazemos exercício físico muito, muito puxado, nós podemos lesionar o músculo ou podemos nos lesar e magoar-nos a sério. Então, quando temos também dificuldades na nossa vida, quando as pessoas passam por dificuldades, e não corram o risco de pensar que as dificuldades do outro até são mais leves. Não, só se sabe, como eu estava a dizer ainda há pouco, não podemos julgar e condenar, porque aquilo para o irmão pode ser uma coisa também, para mim, podia passar rápido, ou podia não ser nada de grande valor. Portanto, nós não podemos nunca julgar. Agora, é verdade que sim, com o apoio espiritual, e nós encontramos na palavra de Deus, que estava-me a lembrar, o livro de Salmos está repleto de declarações de uma profunda tristeza, não é? O salmista muitas vezes deseja a morte, muitas vezes ele descreve, olha, no Salmo 55, eu estava a ler ainda esta tarde, o meu coração está dorido dentro de mim,
terrores de morte sobre mim caíram, ou seja, não foi só o Elias que nós encontramos, mas encontramos N declarações de pessoas que ultrapassaram momentos de tristeza profunda. E eu acho que todos nós já passamos estes momentos, mas temos que separar as águas, o que são momentos de tristeza profunda, o que são situações que nos levam a ficar tristes, todos nós já passamos por isto, do que é uma depressão clínica que precisa de ser intervencionada de outra forma. Não é? E isto aqui não podemos ter estes tabus, porque corremos o risco de não pedir ajuda, de pensarmos que tudo vai correr certo e que vamos fechar os olhos e que isto vai passar, e pode não passar. Não é? Precisamos muitas vezes de arrumar a nossa caixa. E que há o risco exatamente de tentação, né? A tentação que vem muitas vezes sobre esses momentos depressivos, sobre a vida da pessoa, sobre o termos. Pronto, aí entramos naquela fase que é o suicídio, não é? Que foi o que tu estavas a falar no início. Porque acho que uma coisa está interligada. Exatamente. A palavra de Deus também é verdade que diz que não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus que nos vai mandar também o escape. E é verdade que muitas vezes nós temos tentações e vemos, o próprio Elias desejou a morte e o salmista muitas vezes também deseja a morte e nós vemos pessoas que desejam a sua morte. Mas temos que separar o desejar a morte e o Senhor dar-nos o escape, porque nós estamos bem da nossa cabeça e nós conseguimos perceber o que é uma tristeza profunda e aquele desejo às vezes que nós... Eu acho que todos nós já passamos por situações que pensamos, oh meu Deus, o que é que eu estou a fazer aqui? Não é? Eu acho que todos nós já passamos. Mas isto não tem nada a ver com o que uma pessoa deprimida profundamente pode estar a sentir. Não é? O que ela está a sentir pode ser muito mais e a pessoa pode não conseguir lidar com isso. Esta pessoa precisa mesmo de ajuda. Infelizmente temos conhecido pessoas, não é? Infelizmente, mais do que aqueles que nós gostaríamos, que têm posto termo à sua vida, talvez porque não vimos os sinais, não é? Que as pessoas emitiram e que por vezes a gente pensa que aquilo não vai acontecer. Outras, quando começam, e o grande perigo da depressão e que leva ao suicídio é que a pessoa, às vezes, a tentar fazer tratamento, a tentar ser acompanhada, a tentar ir a psicóloga, a tentar fazer tratamento até com psiquiatra, com psiquiatria, muitas vezes a tomar também um tipo de drogas, não é? Que ajudem a equilibrar também ali as hormonas, não é? E tudo aquilo que potencia os humores dentro da nossa cabeça. Mas muitas vezes a pessoa, quando está a fazer esse tipo de tratamento e quando começa a reduzir, quando parece que já está bem, é quando põe termo à sua vida. Pronto, e precisa realmente ter esta vigilância, ter este cuidado, ter este controle e ficarmos muito atentos àquilo que se passa à nossa volta. Sabes que a palavra de Deus fala de suicidas. Pois é isso que eu queria que me explicasses um bocadinho as consequências bíblicas sobre Deus fala-nos de 6 pessoas, 6 de 7, que cometeram suicídio. E eu, por acaso, estava a ver, em relação ao suicídio, nós temos que separar o que é aquele suicídio egoísta, não é? Por acaso, eu creio que é Durkheim, um sociólogo que fez um trabalho sobre o suicídio, e ele falava do suicídio egoísta, não é? E depois há outro que é o altruísta. Mas nós temos que separar o que é este suicídio de que eu não vou ver isto, eu não vou encarar isto e vou pôr termo à minha vida, não vou encarar esta dívida, não vou encarar este problema e vou pôr termo à minha vida. E nós encontramos na palavra de Deus, infelizmente, os suicidas que nós encontramos, e eu por acaso tinha apontado aqui, foi Abimeleque, não é? Lá em Juízes, o Saúl, o seu escudeiro também, não é? O Aitofel, em 2 Samuel, o Zirri, que tem Reis, e também o Judas. E todos estes homens, tirando o escudeiro de Saúl, que a gente não tem grandes referências sobre ele, só sabemos que ele também se matou por ver o seu rei também se matar, não é? E ele também ficou e acabou por se matar. Mas todos estes homens, não é? Pelo menos destes 6, 5 que nós saibamos, eram homens maus, pessoas que não tinham caráter, pessoas sem caráter. Tirando este escudeiro, como eu estou a dizer, porque a gente não conhece o caráter dele, não sabemos o que estava na mente dele, se foi depressão, se foi realmente por maldade. Mas eram pessoas que não queriam encarar ou as derrotas, ou que não queriam encarar aquilo que estava a acontecer, e preferiam pôr termo à sua vida do que perderam e do que terem que ser humilhados de alguma forma, ou tiveram receio de serem castigados ou serem penalizados. Então foi suicídio egoísta, certo? Depois temos o caso de Sansão, foi outro que suicidou. Foi altruísta, porque aqui ele não suicidou para se matar ele próprio, não é? Quer dizer, acabou por morrer, mas a ideia não era ele morrer, a ideia era matar os filisteus. Portanto, o que estava ali na mente dele, ali a trabalhar, ele sabia que ia morrer com aquilo, mas o que lhe deu a força, o que lhe deu a coragem de o fazer foi porque queria matar alguém. Ora, nós sabemos pela palavra de Deus que suicídio é assassinato. É autoassassinato, mas é assassinato, é roubar a vida de alguém. E nós sabemos que não matarás, não é? O não matarás é uma ordem bíblica.
É uma ordem bíblica. Agora, eu agora vou abrir aqui um grande parênteses, não é? Vou abrir um grande parênteses. Em caso de doença, o suicídio em caso de doença, a pessoa não está na sua capacidade de raciocinar, porque a pessoa não tem condições de raciocinar. Ao ver alguns e ouvir alguns psicólogos e pessoas também ligadas à saúde a falar sobre este suicídio, as pessoas que tiram termo à sua vida, elas não têm condições de pensar naquilo que estão a fazer. Dizer, eu acredito, eu não sei, eu acredito, e aquilo que diz lá em Romanos, diz que não há nada, não há potestade, não há, nem a morte nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E acredito também que nós somos salvos dos nossos pecados. Acredito que cada um é julgado segundo a luz que tem, e nós não podemos julgar ou condenar ou de alguma forma justificar alguma coisa que nós não conhecemos e não compreendemos. Agora, o que eu quero realçar, nós sabemos que existem consequências quando a pessoa tira a sua vida, e se nós virmos estes casos que nós temos na palavra de Deus, e o Senhor sempre quer dar-nos escape, e o Senhor diz para nós não matarmos e não tirarmos a vida, nem a tão pouco a nossa, quanto mais a dos outros, não é? Não devemos tirar, e também só podemos amar os outros quando nós nos amamos a nós mesmos, claro que não. Agora, o que devemos mesmo é procurar ajuda a tempo certo, não é? Procurar ajuda, procurar que realmente possamos, porque Deus pode-nos ajudar, não é? O Senhor... E pode-nos pôr também as pessoas certas também no nosso caminho, não é? Sim, sim, e devemos também estar atentos e pedir que o Senhor... Agora, pedir ajuda, não é? Diz que para Deus nada é impossível, não é? Claro que Deus pode nos ajudar no meio da prova. Eu não sei qual é a prova que tu estás a passar, mas se sentes que não estás bem, então procura ajuda, não tardes em procurar ajuda. Fala com o teu pastor, fala com alguém da tua igreja, procura alguém que te possa ajudar espiritualmente e também tenta perceber se é melhor procurar ajuda especializada também. Falar com um psicólogo, alguém que te ajude a encarar a situação que estás a passar. Nós não temos que passar por estas coisas sozinhos. A vida, por vezes, é muito pesada e é difícil nós lidarmos com tudo. Então, que o Senhor possa realmente abençoar e guardar a cada um de vós. Não sei se há mais alguma coisa que queiras. Sim, o nosso tempo está chegando ao fim, já lá vai. Para todos vós que nos estão seguindo, não é? E sobre esta temática, sem dúvida, isto dá pano para mangas e aquele Salmo 121 ainda nos diz muita coisa. Eu levo os meus olhos para os montes onde virá o meu socorro. Muitas vezes nós ficamos aquele desespero, saber de onde é que vem o socorro, e tentamos várias coisas, mas não deixe de confiar em Deus, né? O nosso socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem do alto, o nosso socorro vem de cima daquilo que fez os céus e a terra. Confia no Senhor, busca a Deus, busca, na verdade, uma solução de Deus. E uma solução de Deus pode ser o teu pastor, a esposa do teu pastor, missionário ou pastora, conforme a igreja, a forma como ela é tratada. Procura, na verdade, uma pessoa confidente, abre o teu coração, pede ajuda, pede oração. Se a situação se perpetuar no sentido que não estás vendo luz, há profissionais cristãos também nesta área da psicologia, e tu podes procurar, ou para além também, que seja secular também, podes fazer, porque eles também têm ferramentas para nos ajudar, na verdade, mas acima de tudo, não desistas da vida, porque a vida é uma dádiva de Deus. E meu irmão, minha irmã, quando lidares com alguém com depressão, nunca partas do princípio que sabes tudo sobre essa pessoa, pelo contrário. Não é? Só quem passa realmente é que sabe, como diz a Vânia, só quem passa é que sabe o que é, e nós não podemos nunca estar com conselhos fáceis. Mas porquê é que tu estás assim? Tu não fazes, tens de te esforçar um bocadinho mais, esforça-te, sorri, não estejas sempre a chorar. Não façam isso. Já um hobby, um passatempo, isso ainda vai dar mais peso, também, mas ainda vai dar mais peso à pessoa, não é? A pessoa muitas vezes precisa mesmo de ajuda e de conseguir ultrapassar. Está bem que Deus possa abençoar a cada um. E nesta noite vamos fazer alguma coisa diferente, que não costumamos fazer no nosso programa a meio da semana. Vamos orar. É isso. Vamos orar. Vamos pedir a Deus por alguém que certamente nos está a assistir. Eu não conheço, mas Deus conhece. E eu estou sentindo que nesta noite temos alguém que precisa de uma oração. Deus está aí contigo, está aqui connosco. Ele é onisciente e ao mesmo tempo é onipresente e também onipotente. Ele pode tocar a tua vida. Crê agora
que Deus tem a solução para ti. Amém. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, Obrigada, nesta hora, Deus. neste momento, eu oro por esta vida que está em aflição, neste coração que está, Senhor, apertado, Senhor, diante desta situação que está oprimindo dias e dias a fio, Senhor Deus. Tu és o príncipe da paz, tu prometeste, deixe-vos a paz, a minha paz eu a dou, não a dou como o mundo a dá, Senhor. Tu és príncipe de paz, tu és Deus de paz, Senhor, entra com Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo, Senhor, uma intervenção espiritual, Senhor, com a Tua paz, com a Tua alegria, com o Teu consolo, com a força que somente Tu podes fazer, Senhor, para apaziguar, Senhor, esta mente que está ansiosa, Senhor. Sim, E nós fazemos como Pedro nos ensina na sua epístola, lançamos sobre Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação e confiamos no Teu poder, Senhor. Encaminha esta vida, Senhor, põe pessoas certas no seu caminho, Deus, e dá, Senhor, vitória, Pai. Toca e começa uma obra poderosa de restauração e de cura interior agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, queridos, a nossa hora terminou. Isso. Chegou ao fim e estaremos de volta nas próximas 2 semanas. Vou lembrar mais uma vez, novamente à terça-feira, ok? Depois logo vamos regressar à quarta, mas nas próximas 2 semanas, dia 1 e dia 8, que são até feriados, amém? Nós vamos estar aqui com 2 programas com o pastor Helder Luca. Primeiro ele vai nos dar um bocadinho o seu testemunho, como é que ele conheceu o Senhor, e o seu percurso até por várias religiões que ele frequentou e buscou também uma solução para a sua vida. Fique, assista no próximo programa. Depois iremos falar também de alguma coisa que a Paula falou aqui hoje, que é o Espírito Santo, a atualidade, o batismo com o Espírito Santo, se faz sentido nos dias de hoje. Então, assista o próximo programa, fique atento e até lá, que Deus ricamente abençoe Amém. a cada um. Amém. Que Deus possa abençoar, meus amigos. Foi muito bom estar convosco novamente. Deus abençoe. Amém.